o tema é licitações públicas que estão previstas lá na Lei 8.8666 de 93. Bom, a gente tem visto nas aulas passadas que é necessário, via de regra, que a administração pública, quando ela vai contratar com particular, que ela faça, via de regra, uma licitação para contratação. Então, essa é a regra. É claro que a gente já conversou aqui que existem possibilidades dessa licitação não acontecer, e a gente vai ver, inclusive, isso na aula de hoje, que trata dos casos de dispensa e inexigibilidade. Mas a regra é que é necessário. Então, o que seria licitação? Para poder conceituarmos. Licitação, ele é um procedimento administrativo por meio do qual o poder público ele procura selecionar a proposta mais vantajosa, tá, dos interesses da coletividade, nos termos que estão expressos no edital. O edital a gente vai ver a primeira fase, a fase externa que a gente fala da licitação, né? É quando se abre aí o procedimento, né? Que se torna público o procedimento. Então, a ideia é que se monte um processo administrativo para que se obtenha, nas contratações, um contrato que seja mais vantajoso para o poder público. Essa é a ideia. Tá? Então, conforme as exigências, né, o consta lá na Constituição, no artigo 37, as contratações realizadas pela administração devem ser precedidas, como eu disse, de licitação, para que haja a proposta mais vantajosa, e com o princípio da observância do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o artigo 37 da Constituição, inciso 21, diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure, olha aí, a igualdade de condições de todos os concorrentes. Então, a gente vai ver o primeiro princípio aí, que é o princípio da igualdade, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, a gente vai ver, é outro princípio da vinculação do edital, nos termos da lei, que somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia e o cumprimento das obrigações. Então, a própria artigo 37 já deixa claro, né, a necessidade aí para que se haja uma contratação com particular, que se faça um procedimento licitatório. Mas ele mesmo fala, né, salvo, né, naqueles casos em que a lei vai dizer que não é necessário. E essa lei é a Lei 8.666. Então, a Lei 8.666 é a norma geral que a gente tem sobre licitações. A gente vai ver que o artigo 22 da Constituição Federal, a gente vai ver que o artigo 22 da Constituição Federal, ele dá a competência, tá, para a União legislar em matéria de licitação. Então, o artigo 22 da Constituição fala assim: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União dos Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37 e 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Então, a própria Constituição, quando ela traz essa matéria de competência, ela fala claramente que quem legisla sobre licitação é a União. Só que, veja bem, existe possibilidade também, tá? Se a gente ler aqui, que as 4 pessoas integrantes da federação, União, os estados, o município e o Distrito Federal, eles podem editar normas sobre licitação, cada um no seu campo específico de atuação. Então, é possível que a União ela traga normas gerais em matéria de licitação, e é o que existe, é o que está na Lei 8.666, normas gerais de licitação. Lá tem as modalidades, lá tem os tipos, lá tem as dispensas, inexigibilidade, mas cada ente da federação pode ter a sua legislação própria, trazendo normas específicas. Então, é possível que isso aconteça, né? Essa Lei 8.666, então, ela é o que a gente tem de norte geral. Então, se um município ou um estado, né, ele trouxer normas específicas de licitação,
ele vai trazê-lo, mas subsidiariamente a gente aplica a Lei 8666, tá? O que acontece? A incidência da Lei 8666, ela sofreu uma alteração, tá? No ano de 2016. Olha o que aconteceu. Antes, a gente vai ver aqui que a licitação ela é aplicada, tá, a todos os entes da administração direta e indireta que vão contratar com particular. Então, se a administração pública, quer seja administração direta ou indireta, vá contratar com particular, a regra é que tem que licitação. Só que acontece, em 2006 veio uma lei que trouxe o que a gente chama de Lei de Responsabilidade das Estatais, uma lei federal 13.303 de 2016. Essa lei é uma lei que trata de regras gerais em matéria de licitação que são aplicadas às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas passaram a ter uma regra própria de licitação. Isso a gente vai ver, foi até objeto de ADIM, tá? De duas ADIMs em 2017, que o STF ainda não enfrentou mérito, mas já foram propostas em 2017, porque a ideia é o seguinte: olha o que acontece. Se para empresas públicas e sociedades de economia mista houve um tratamento diferenciado, e todas as duas elas tratam de regimes jurídicos diferentes, porque essa lei ela trouxe a possibilidade, tanto as empresas públicas como a sociedade de economia mista, que desenvolvem ou atividade econômica, exploração de atividade econômica, ou que desenvolvem prestação de serviço público, tanto num caso como no outro, as normas de licitação vão se aplicar a elas. E aí não sobraria nada, a Lei 8666 só se aplicaria, então, às autarquias e às fundações públicas. Essa lei, ela foi objeto de ADIM, essa Lei 13.303, tá? Mas, pelo que eu sei, o enfrentamento do mérito ainda não acabou, tá? O julgamento. E para resumir a história, quando se trata de empresa pública e sociedade de economia mista, você utiliza a legislação própria que a gente chama de Lei de Responsabilidade das Estatais, que é a Lei 13.303, que elas têm as normas específicas dela. Bom, eu estou trabalhando aqui com vocês 3 obras ao mesmo tempo. Tem uma na tela de vocês e tem mais 2 aqui do meu lado para ir complementando esse tema, tá? Então, a Lei 8666, ela estabelece essas normas gerais para licitações e contratos e se aplica a todas as obras e serviços, inclusive os serviços de publicidade, de compras, de alienações e locações, tá? De bens móveis, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, veja bem, além dessas pessoas de direito, né, das pessoas que compõem aí a administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município, além dessas pessoas, também estão subordinadas ao regime de licitação os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, repare, todas elas, tá? Todas elas vão se aplicar ao regime de licitação, a todas elas, tá? Bom, e aí, as empresas públicas, como eu disse para vocês, têm um regramento próprio, mas a gente aplica subsidiariamente aí a Lei 8666, né? Mas veja bem, essa regra geral de licitar ainda é aplicada tanto para as empresas públicas como para a sociedade de economia mista. Mas existem algumas dispensas aí, né, que eles podem contratar diretamente, que também vão estar previstas nessa lei ou até que são aceitas pela jurisprudência. As obras e serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações, que são as vendas, né? Concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvados os casos que a gente vai estudar hoje de dispensa e inexigibilidade. A gente já falou que a Lei 8666 entende que todo ajuste entre órgãos e entidades da administração pública e particulares
em que haja um acordo de vontades, né? É o que a gente chama de contratos, né? Então, em situações excepcionais, excepcionalíssimas, a gente vai ter a contratação direta, mas a regra não é a contratação direta, certo? Direito dos participantes dos procedimentos licitatórios. A gente vai ver que o procedimento licitatório ele é aberto a todos, por isso que a gente vai ver aqui o princípio da igualdade ou da isonomia, né? Mas quais são, então, os direitos que todos nós temos, né? Os participantes. É a estrita observância das regras que estão lá na lei de licitações, não podendo o órgão ou entidade licitante deixar de adotar esses procedimentos que são legalmente previstos. É por isso que a gente fala que existe aí uma formalidade no procedimento, tá, de licitatório. Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento dos processos licitatórios, gente, porque a regra é que eles são públicos, tá? Desde que ele não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. O procedimento licitatório, ele representa um ato administrativo formal, que foi o que eu acabei de falar, independente de qual esfera de poder nós estivermos falando, né? Então, o artigo 4º da Lei 8.666 fala: todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades, a que se refere o artigo 1º, têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nessa lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos, né? Só existe um caso de sigilo, que é até a abertura das propostas, tá? Mas a gente vai estudar isso quando a gente estiver já lá na modalidade de licitação. Mas a regra é a publicidade, tá? E o próprio parágrafo único do artigo 4º da Lei de Licitações fala: o procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza um ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração. A gente vai ver, inclusive, que essa questão da formalidade é uma coisa tão séria que quando nós formos estudar as fases dos procedimentos licitatórios, você vai ver que não pode haver inversão de fase, tá? Se houver uma inversão de fase, esse procedimento licitatório ele pode ser declarado nulo. Quais são os objetivos, então, da licitação? Eu comecei falando no início da aula aqui, né, que a licitação é um procedimento administrativo, né, que é realizado aí pela administração pública, por meio do qual o poder público procura selecionar a proposta mais vantajosa, né, nos termos que estão expressos no edital. Então, um dos objetivos da licitação é a proposta mais vantajosa, tá? Então, nós temos aí um princípio da isonomia ou da igualdade, que a gente vai ver, a seleção da proposta mais vantajosa, que necessariamente não é a que tem o menor valor. A gente vai ver que ter o menor valor não significa que essa proposta é mais vantajosa. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E ela será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios que estão lá, que a gente também vai estudar hoje. Então, a proposta que existe é a mais vantajosa, como eu disse, necessariamente não é a mais baixa. Então, os objetivos da licitação são esses três, tá? Esses objetivos, eles estão lá no artigo 3º, para que você não esqueça deles. O artigo 3º da Lei 8.666 fala: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios da, repare, esses princípios que eu vou falar agora para vocês, a maior parte deles a gente já viu, que são aqueles que estão no artigo 37 da Constituição, que forma aquela sigla LIMP, são os princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, lembra? Mas a gente tem outros princípios além desses. Então, esses, obviamente, eles são utilizados, claro, porque nós estamos falando aí da administração pública, mas nós temos outros, né? A igualdade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, tá? Então, além de nós termos aqueles princípios expressos do 37, nós temos princípios que são
específicos do processo licitatório, que a gente vai ver hoje, tá? A Lei 8666 também contempla a possibilidade de imposição contratados de medidas de compensação comercial, industrial e tecnológica, para que essa empresa, né, que ganhe essa licitação, ela possa ali usar de condições tecnológicas mais vantajosas e também de condições de financiamento. Tá? Bom, olha o que diz. O artigo 3º, parágrafo 12 da Lei 8666. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em atos do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzida de acordo com o processo produtivo. Olha que interessante. Quando fala de sistema de tecnologia de informação e de comunicação, eles são considerados serviços estratégicos, né? E colocam muito em risco também a segurança de um país, a soberania, né? O sigilo. Então, pode ser que no instrumento de licitação fique claro, né? Que aqueles bens e aqueles serviços têm que ser somente com tecnologia desenvolvida no país ou de acordo com o processo produtivo básico. Então, é possível que conste isso numa licitação. Bom, então os objetivos estão aí na sua tela. A isonomia, mas podem existir tratamentos diferenciados, com margem de preferência e critérios de desempate. A gente vai ver daqui a pouco que existem critérios de desempate quando nós estamos falando aí de pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Elas têm preferência, tá? Quando os produtos são manufaturados aqui, os produtos são nacionais também, a gente vai ver. Então, a regra é que exista uma isonomia, mas podem existir tratamentos diferenciados por própria previsão legal. A seleção da proposta mais vantajosa, como eu disse, que não necessariamente é de valor mais baixo, isso costuma ser uma pegadinha nos concursos públicos. E o desenvolvimento nacional sustentável, que a gente vai ver, tem a ver com essa questão aí de se utilizar produtos nacionais, inclusive, tá bom? E os princípios, então, como eu disse para vocês, né? Os princípios que nós encontramos na Lei 8666, eles regem o processo licitatório. Como eu disse, uns já estão previstos lá no artigo 37, então nós temos todos aqueles que estão no LIMP, né, no 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nós temos os específicos. Só para a gente relembrar aqui, os expressos do 37, que também fazem parte, né, dos princípios que são aplicados à licitação, nós temos aí, então, como princípios, né? O princípio da igualdade, que os licitantes eles devem ser tratados de forma isonômica, né, sendo vedada qualquer discriminação injustificada, dando oportunidade para que qualquer interessado que preencha os requisitos participe da licitação. Mas, como eu disse, a legislação ela pode prever um tratamento diferenciado. Então, a regra é que o tratamento seja igual. Mas a própria lei vem aí trazendo algumas situações que a licitação acaba sendo diferenciada, porque essas empresas elas contribuem com o desenvolvimento nacional, né? E tem uma regra aí de desempate e margem de preferência. Você vai ver que quando nós estamos falando de produtos nacionais ou com matéria-primas nacionais, isso vai ser critério de diferenciar aí. Não chega a ser uma discriminação, mas é uma exceção a esse tratamento, tá bom? Isonômico. Desse modo, a lei proíbe que os agentes públicos estabeleçam qualquer tipo de tratamento diferenciado em face dos licitantes, seja de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária. A regra também é que não deve existir uma diferença, gente, um privilégio aí entre empresas brasileiras e estrangeiras, principalmente em relação à moeda, modalidade ou local de pagamento. Mas, como eu já disse, se a lei trouxer situações excepcionais, nós temos que estar ligado a esse tratamento diferenciado que pode estar previsto na própria lei. Então, tudo em direito tem regra e tem exceção. A gente sabe disso, né? Então, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666 fala:
É vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, olha aí. Inclusive a que se refere à moeda, à localidade, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. Então, olha lá, essas regras, então a gente está falando que o que vige é o princípio da isonomia ou da igualdade, que essas empresas não podem ter tratamento diferenciado, nem se são internacionais, ou se são, se são estrangeiras ou se são brasileiras, mas vamos ver quais são os critérios de desempate aí que fazem sim que haja uma excepcionalidade. Então, veja bem, regras que o tratamento diferenciado é admitido. É admitido só nesses casos aqui. Então, a regra, ela não é absoluta, existem situações. Existem coisas chamadas critérios de desempate e margem de preferência. Critério de desempate é uma coisa, margem de preferência é outra. Critério de desempate é quando as empresas que estão concorrendo no procedimento de licitação, elas estão ali em igualdade de condições, né? E como critério de desempate será assegurado preferência sucessivamente aos bens e serviços. Se é sucessivamente, essa ordem ela tem que ser observada exatamente como está aqui. Então, a primeira é critério de desempate. Se você tem uma empresa cujo produto é produzido no país e a outra que não é produzido no país, quem ganha? Produzido no país. E a segunda, produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Olha, essa é outra pegadinha de concurso. Eles costumam, às vezes, inverter, colocar produzidos ou prestados por empresa brasileira. Repare, um produto, ele pode ser produzido no país por uma empresa estrangeira. Eu estou errada? Não. Às vezes, uma empresa estrangeira produz no país. Então, o primeiro critério de desempate não é se a empresa é brasileira ou se a empresa é estrangeira, não. Olha que interessante. O primeiro critério de desempate é se a mercadoria, o produto é produzido no país. Não importa se ela é estrangeira ou brasileira. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras é o segundo critério de desempate. Então, o primeiro é onde ele é produzido. E depois, o segundo critério é se é produzido ou prestado por empresa brasileira. O terceiro é produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Olha a ideia de, de que haja aí uma valorização da sustentabilidade nacional. Então, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Quarto, produzidos ou prestados por empresa que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade. Você vê que existem muitas empresas que você talvez não tenha observado que elas contratam deficientes ou pessoas que estão, às vezes, aposentadas pela Previdência Social, né, mas que podem ser reabilitadas, podem ser reaproveitadas, tá? Ou então, quando essas empresas, eles facilitam o que a gente chama de regras de acessibilidade a essas pessoas. Então, repare, essas empresas que contratam, que têm uma reserva de cargos para pessoas com deficiência, ou reabilitados da Previdência Social, ou que atendam às regras de acessibilidade, elas também saem na frente no critério de desempate. E se tudo isso ainda assim, e se ainda assim o empate persistir, vai para sorteio. Mas você vê que antes de ir para sorteio, você passou por 4 critérios de desempate. E aí, onde é que está isso? Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8666. Ainda que o empate persista, né, mesmo após a aplicação desses 4 critérios que a gente viu, o sorteio seria uma opção final. O artigo 45, parágrafo 2º da Lei 8666 fala: no caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto no parágrafo 2º, que é aquele que a gente acabou de tratar, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
vedado qualquer outro processo. Então, veja bem, existe empate, tenta-se excluir com esses critérios, com esses 4 critérios de desempate. Se ainda assim o empate persistir, vai para o sorteio. Tá? Critério de desempate é uma coisa, margem de preferência é outra. O critério de desempate ele vai acontecer quando a licitação já está, né? Ela já está em curso, e aí, na análise das propostas, tá certo? As empresas ficam empatadas ali. A margem de preferência é diferente. A margem de preferência, nos processos de licitação, poderá ser estabelecida uma margem de preferência, ou seja, dar preferência no próprio edital de licitação para que aquelas empresas com essas características aqui saiam na frente, tá certo? Elas participem. Então, nos processos de licitação pode ser estabelecida uma margem de preferência, né? Que os produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas e brasileiras, então a margem de preferência é produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas da BNT, das normas brasileiras, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de carga, viu lá? De cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade. Então, essas margens de preferência será estabelecida por um ato do Poder Executivo Federal, sendo feito com base em estudos periódicos. De 5 em 5 anos, no máximo em 5 em 5 anos, esses estudos, né, essas margens de preferência, elas podem ser mudadas pelo Executivo Federal, ou seja, pelo Presidente da República, tá? E mudar essas margens de preferência, em vez de ser só essas duas aí, ele pode alterar ou incluir outras margens de preferência. Essa margem de preferência, tudo bem, gente, até aqui, Sidney, Thiago, estão me ouvindo direitinho agora que eu mudei o fone? Sim, professora, perfeito, hein? Tá. Sim. Tá, já. Essa margem de preferência, então, que a gente está falando agora, ela pode ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços que são originários dos estados parte lá do Mercosul. Então, essa margem de preferência que é definida, de preferência que não se passe mais de 5 anos para que o presidente decida, ele pode manter essa margem de preferência com aqueles critérios que a gente acabou de falar, mas ele pode alterar, né? E ele pode estender, inclusive, isso aos países do Mercosul. Esses estudos periódicos, eles vão levar em consideração geração de emprego e renda, o efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, o desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país, o custo adicional dos produtos e serviços, e em suas revisões uma análise retrospectiva dos resultados. Bom, então a margem de preferência é algo que é decidido pelo Executivo Federal, né? E ele vai dizer, pode estender inclusive essa margem de preferência para países do Mercosul. Mas o que a gente vê de mais comum quando a gente fala em margem de preferência, né? Quando mais comum a gente ouve falar, são as situações aí das microempresas e das empresas de pequeno porte, tá? Essas microempresas e empresas de pequeno porte, vocês sabem que elas têm, inclusive, um tratamento diferenciado. A própria Constituição traz um regime, né, jurídico diferenciado para elas. Então, ela estabelece que as normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se tiver concorrendo uma microempresa e uma grande empresa ou uma empresa de porte médio, tá? Já a margem de preferência, as microempresas já saem na frente. Tá? Isso é fato. Porque vocês sabem que elas têm um regime jurídico diferenciado, né? Um estatuto, inclusive, próprio delas. Bom, só para complementar aqui. Esse é o princípio da isonomia, né? É lógico que esse princípio da isonomia, a gente já falou muito dele quando eu falei lá nos princípios da administração pública, nas primeiras aulas presenciais. Mas repare que aqui, o princípio da isonomia da igualdade, a gente está levando ele todo para o lado da licitação, né? A gente está dando um enfoque mais voltado para a licitação, tá? E o princípio da legalidade?
O princípio da legalidade encontra sua base também no 37, né, no caput, e é aplicado de forma geral, né? Ou seja, você sabe que a administração pública, a gente já conversou muito sobre isso, ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei, né? Então, no nosso caso aqui, a lei que nós estamos nos embasando, que traz normas gerais, é a lei de licitação. O princípio da impessoalidade, ele tem a ver, tá? Ele sempre vai estar pautado no que a gente chama em finalidade pública. Então, algumas questões de concurso que vêm trazendo uma correlação entre o princípio da impessoalidade e a finalidade pública. Então, veja bem, esse princípio também se encontra previsto na Constituição, né, lá no caput 37, fazendo parte da nossa sigla LIMP, exige uma atuação imparcial e desprovida de interesses pessoais por parte do administrador, né, que possui o dever de tratar os licitantes de forma isonômica, sem privilégios e sem discriminações, e sempre agir pautado na finalidade, né? Ele está, então, muito relacionado ao princípio da isonomia e um princípio específico que nós vamos estudar, que chama o julgamento objetivo, tá? O julgamento objetivo, ele é um dos princípios específicos da licitação, a gente vai trabalhar. O princípio da moralidade e da probidade, né? A gente sabe que o administrador, ele tem que, esse princípio, né, também está lá no 37, exige do administrador uma atuação ética, né, com critérios de boa-fé, equidade, honestidade, uma conduta proba, né, uma conduta honesta, né. Além disso, com a não observância das regras atinentes à licitação, ou mesmo em caso de atuações imorais, poderá ficar configurado um ato de improbidade. Aí ele vai responder por improbidade administrativa. A Lei 8429. O princípio da publicidade também é um princípio que é aplicado a toda a administração também, né? E aí a gente fala que todos os atos devem ser dados transparência no procedimento licitatório e eles serão em regras públicos, tá? Inclusive no que tange ao instrumento convocatório. Então, o edital, quando sai um edital de licitação, ele tem que ser colocado em jornal de grande circulação, no diário oficial, no átrio, né, no salão principal daquela repartição pública, né? Uma exceção ao princípio da publicidade, especificamente na licitação, reside nas propostas. As propostas, quando elas são feitas pelas empresas que estão participando, elas são sigilosas até o momento da abertura delas, do envelope, tá? Então, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo com relação ao conteúdo das propostas até a abertura, né? É claro, não pode ter acesso a essas propostas, porque elas é que vão ser julgadas, né? Então, lógico, é só depois que os envelopes já são abertos. E aí agora a gente entra nos princípios que são princípios específicos, então, da licitação, né? Aqueles que a gente viu lá agora, eles são todos aplicados a qualquer, né, a toda a área da administração pública, mas esses aqui especificamente em relação à licitação. O primeiro dele é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Essas normas que são traçadas no instrumento de convocação, que pode ser um edital ou uma carta convite, a gente vai ver por que edital e carta convite. Porque quando a gente estudar modalidades, né, de licitação, você vai ver que existe a concorrência, a carta convite, o pregão, a tomada de preços. Então, duas formas de instrumento podem sair. Ou vai ser através de uma carta convite, na licitação, modalidade convite, ou vai ser através de edital, publicação de edital. Elas devem ser observadas e nada poderá ser feito ou criado sem previsão no ato convocatório. Essas regras devem ser observadas, né? Em caso de inobservância, ocorrerá uma nulidade. Então, a entidade que está promovendo a licitação, ela não pode, por exemplo, deixar de aplicar algum critério que estava previsto no edital para classificação, ou ele aceitar propostas que estão fora das condições que já estavam lá previstas, né? A gente fala que a existência desse princípio, ele se justifica na medida em que, surgindo um edital, esse edital ele passa a ser uma lei interna da licitação, a partir do instante em que suas regras se tornam públicas,
tanto a administração quanto os licitantes, eles estarão vinculados ao que está ali no edital ou na carta convite, dependendo da modalidade de licitação, né? O poder público, então, gente, não pode se afastar delas, estabelecendo, por exemplo, um novo critério de julgamento, diferente do que já estava previsto lá. Nem os particulares participantes do certame poderão apresentar propostas, ainda que sejam mais vantajosas, lançando mão de subterfúgios diferentes do que já estavam lá, ainda que seja mais benéfico, né? Então existe uma vinculação muito grande, né? Quem vai ganhar a licitação, quem vai assinar esse contrato com a administração pública é quem vai ganhar, né? Por conta da observância desses critérios que nós vamos ver, são critérios objetivos que estão lá. Então não pode haver uma mudança depois que esse edital já é publicado. E nós temos o princípio do julgamento objetivo. Esse princípio determina que o instrumento convocatório ele deve conter critérios objetivos. Aqui não se leva em consideração a pessoa, não, tá? Do licitante. Os critérios são objetivos mesmo. O critério é melhor técnica e preço, só melhor técnica, tá? São critérios objetivos, não se leva em consideração a condição da empresa, não, tá? Assim, ao julgar qual é a proposta vencedora, o administrador deve embasar-se nesses critérios, que estão claramente previstos no instrumento convocatório. Vale ressaltar que essa objetividade ela não é absoluta, pois em alguns casos, como nas licitações melhor técnica, por exemplo, haverá uma certa discricionariedade ao selecionar essa proposta. Então, veja bem, no julgamento objetivo, que está previsto lá no artigo 45, né, fala, o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação que a gente vai estudar. Há critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes. Então, o artigo 45, ele, no parágrafo 1º, ele já fala, a escolha do administrador deve se restringir a um dos critérios expressamente previstos ali. Inciso 1, a de menor preço. Então, se a licitação for para selecionar mercadoria, produto que está sendo adquirido, menor preço, o critério é totalmente objetivo. Entre A e B, quem tiver o menor preço vai ganhar. Se é melhor técnica, não vai se olhar o preço, mas pode ser de técnica e preço, as duas coisas juntas. Ou de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. A gente vai estudar. Então, esses critérios, eles são objetivos, esse rol é taxativo, tá? E são só esses que estão previstos no 45, parágrafo 1º, e seus incisos da Lei 8.666. Mas nós temos também princípios que estão implícitos, tá? Então, olha só para você se localizar nos artigos. Os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são aqueles princípios gerais da administração, estão todos no caput do 37 da Constituição. Esse da vinculação edital, que é o específico, está no artigo 41 da Lei 8.666. O julgamento objetivo das propostas, que eu também estou falando agora com vocês, está no 45. E a gente vai ver que existem mais dois, que é a adjudicação compulsória, que está no 50, e da isonomia, que está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 8.666. Então, só para você se localizar. Bom, mas então nós temos princípios que estão implícitos, não estão expressos, mas estão implícitos. O primeiro é o princípio da competitividade. Um dos objetivos da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa, a gente já falou isso, né? Isso é dado em virtude da competição. Então, é por isso que a competitividade é tão importante. A gente vai ver que uma das causas que impossibilitam a licitação, né, que a tornam inexigível, a gente vai estudar daqui a pouco, é quando não tem mais de uma empresa concorrendo, né? Então, se não tem mais de um concorrente, não há o que se falar em licitação. Então, o objetivo que se busca é que se tenha maior número de pessoas participando, porque é mais fácil de você conseguir uma melhor proposta, né? Então, dessa forma, são vedadas licitações com preferência de bens e serviços sem similaridade, né?
Ou seja, normalmente, se sai uma licitação para caneta esferográfica azul, não vai vai sair uma licitação para caneta esferográfica azul, não vai especificar que ela é BIC, né? Tem N marcas que fabricam uma caneta esferográfica azul, não tem só a BIC, né? Então é vedada a licitação com preferência de bens e serviços sem similaridade, de marcas, como eu acabei de falar, características e especificações que são exclusivas, salvo no caso tecnicamente justificado. Que é assim, às vezes tem só uma empresa, obviamente, que tem aquela técnica, né? Mas isso não é o caso. Se existem várias empresas que têm a mesma técnica, aí a ideia é que se faça uma licitação com bens e serviços similares. Esse princípio estabelece que os critérios e requisitos traçados no instrumento devem ser justificados em razão do bem, serviço ou produto a ser listado, sem que haja uma inserção de cláusulas ou condições que limitem injustificadamente essa participação, né? Então, a ideia é que se tenha o maior número possível de pessoas participando, tá? Aí, o artigo 3º fala, né? Parágrafo 1º da Lei 8.666. É vedado aos agentes públicos, 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusula ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou de domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. E aí tem as ressalvas. Bom, o outro que eu já falei um pouquinho para vocês é o princípio do sigilo das propostas, né? É a regra, como eu disse, é a publicidade, mas ela não é sigilosa, ela é, até o momento da abertura das propostas, ela é sigilosa, né? Então, na verdade, o procedimento todo é público, né? Mas o conteúdo da proposta, até que essas propostas sejam abertas, a respectiva abertura, aí o conteúdo delas é sigiloso. O procedimento de licitação não, ele é todo aberto. Só o conteúdo da proposta é que é sigiloso até o momento da abertura dela. Abriu também, acabou, é dado licitação. Essa regra tem um condão de impedir que os licitantes saibam as propostas oferecidas uns pelos outros, o que culminará no fato de que eles deverão oferecer uma proposta com valores mais baixos, com o intuito de vencer, né? Se você deixa que todo mundo saiba a proposta, é claro que cada um vai querer colocar o valor mais baixo para ganhar, né? Se for melhor preço, obviamente, ou melhor técnica e preço. O princípio da adjudicação compulsória é a adjudicação compulsória quem ganhou, né? O princípio da adjudicação compulsória é um princípio específico, né? Segundo o qual a administração deve entregar o objeto da licitação à proposta considerada vencedora, né? Então, quem venceu, né, somente a ele pode ser entregue e ele que possui a prevalência na assinatura do contrato. É importante ressaltar que a administração pode revogar o ato licitatório por razões de interesse público antes da assinatura. Olha que coisa interessante. O procedimento licitatório, ele não gera uma obrigação da administração pública de contratar com quem ganhou, você sabia? A administração ela pode revogar antes da assinatura do contrato, não existe um direito adquirido, tá? Esse princípio não rege que a administração é obrigada a celebrar o contrato, mas que caso ela opte por fazê-lo, ela deve ser com o vencedor. Então, na verdade, essa adjudicação compulsória, esse princípio, impede que a administração venha contratar com terceiros que não tenham saído vencedores, né? O licitante, como eu disse, vencedor, ele não tem um direito adquirido à futura contratação. Ele tem o que a gente chama de expectativa de direito. Olha que interessante. Ele tem uma expectativa de direito, tá? Bom, a administração pública, diz o artigo 50, a administração pública não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas e com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Mas aquele licitante vencedor também ele tem obrigações,
né, ele tem uma obrigação de manter os termos da proposta, que são inicialmente formuladas, por um prazo de 60 dias. Então, se ele, a licitação, aquela proposta que foi feita, ele tem que manter ela por 60 dias, contados da data da entrega. Diz o artigo 64, parágrafo 3º da Lei 8.666. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Então, a administração pública, ela pode ficar 60 dias sem chamar para assinar o contrato. E durante esses 60 dias, quem ganhou tem que manter o preço. Passou 60 dias, não é obrigado a manter o preço mais. Porque também o licitante ele não pode ficar indefinidamente à mercê da administração, né? Para efetivar uma futura incerta, que é incerta, né? Contratação. E professora, pode falar. Você falou sobre a não obrigação do poder público de contratar com o vencedor da licitação. E o vencedor da licitação, ele fica obrigado a contratar ou ele pode também desistir antes da assinatura do contrato? Ele pode desistir, né? E aí vai ser chamado o segundo vencedor, pode desistir. Tá certo? Positivo, tá certo. Bom, em relação aos princípios, deixa eu ver se tem mais algum, porque a doutrina às vezes abre a possibilidade Eu estou trabalhando com 3 doutrinas aqui com vocês. O princípio da isonomia a gente já falou, né? A obrigatoriedade de abertura de licitação, isso eu vou trabalhar com vocês agora. Então, os princípios basicamente são esses aí, né? Os que estão lá no LIMP, no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os que são considerados específicos, que estão na Lei 866, que é o vinculação ao edital, que é o 41 da 8666, o artigo 41, o julgamento objetivo das propostas, que está no 45 da Lei 8666, a adjudicação compulsória, que está no artigo 50, e o princípio da isonomia, que é aquele que a gente acabou de falar, o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 8666. Bom, isso aqui são umas questõezinhas do CESP, que a gente não vai trabalhar agora, porque estava no livro, como eu digitei, né? Como eu digitalizei, desculpa. Veio esse pedaço aqui de uma questãozinha aqui, ó, só para você ter uma ideia de como seria uma questão. Acerca do regime jurídico administrativo, da organização administrativa e dos dispositivos relacionados à licitação, julga o item que se segue. A situação hipotética é a seguinte: um edital de licitação estabeleceu uma margem de preferência para a contratação de serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Nesse caso, com base no que dispõe a Lei 8.666, o referido edital deve ser impugnado sob argumento de ofensa à isonomia? Não, né? A gente viu lá, aí, ó, a resposta. A gente viu que a regra da isonomia, ela não é absoluta, né? E que a própria lei traz situações com margem de preferência dos produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, aqueles bens e serviços que são produzidos ou prestados por empresas que comprovem aquele cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência e os reabilitados na Previdência Social. Então, na verdade, ela não pode ser impugnada sob o argumento de ofensa à isonomia, porque a própria Lei 866 traz essa possibilidade de margem, né, de escolha, né, margem de preferência, desculpa. Uma ideia de como pode vir uma questão de concurso. Bom, e os tipos de licitação? Tipos de licitação não é a mesma coisa que modalidade de licitação, não. Tipo de licitação é uma coisa, modalidade de licitação é outra. Tipo é aquele que a gente acabou de conversar agora. Preço, melhor técnica em preço, né? Então são aquelas, ou só a técnica. Então são aqueles casos em que a gente falou que está no artigo, salvo engano, 41. Foi isso que eu falei?
Só voltando aqui. É muito interessante que eu estou aqui com vocês e estou com 3 doutrinas. Aí eu olho uma para ver se eu falei tudo. 45, né? Então é o artigo 45, parágrafo 1º, que fala aqui dos tipos de licitação. Então, os tipos de licitação, né, que são os critérios utilizados para a seleção da proposta vencedora. Encontramos na Lei 866 4 tipos, não é modalidade, 4 tipos de licitação, que só não serão aplicáveis na modalidade concurso, porque no concurso o critério, tá, não é preço, é o melhor trabalho técnico, científico ou artístico. Tá? Então, a gente vai ver que as modalidades de licitação, uma delas é o concurso. Mas esses critérios de melhor preço aqui não vai se utilizar nela, porque quando a gente fala em concurso, o critério é o melhor trabalho técnico, científico, artístico. A Lei 8666 veda a utilização de qualquer outro tipo de licitação. Então, veja bem, esse rol ele é taxativo, esse rol do 45, parágrafo 1º. O melhor preço, esse tipo de licitação será utilizado quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que o vencedor, o licitante, né, que vai ali observar as especificações, deve ofertar o menor preço. Gente, isso é muito comum quando a gente vê pregão eletrônico, né, para compra de papel A4, de caneta, desses insumos normais que são utilizados no serviço público, né? Então é muito comum que quem ganhe, por exemplo, tinta, né, cartucho, essas coisas. Então é muito comum você ver uma licitação do melhor preço, né? Às vezes como eu trabalhei 10 anos no Poder Judiciário, né, a gente comentava muita coisa, né? Poxa, mas essas canetas aqui não tem, a gente não usa elas nem uma semana, já acabou a tinta, a gente comentava, né? Aí eu brincava, falava assim, nossa, essa licitação com certeza foi pelo melhor preço, né? Ou pegava um papel A4 que a gramatura dele era fininha, parecia um papel de seda de tão transparente, né? É porque eu falei, com certeza a escolha aqui era o melhor preço, eu brincava, né? Então, assim, quando a administração ela lança um processo, né, de licitação, que o critério é o melhor preço, vai se concorrer produtos similares, mas vai ganhar quem tem o melhor preço. Então, não importa se o papel é papel A4 é Chamex, não é Chamex, se a caneta é Bic ou não é Bic. Se saiu lá que a caneta esferográfica azul, vai concorrer 10 marcas semelhantes, similares. A que tiver melhor preço é a que vai ganhar a licitação. E a melhor técnica? A melhor técnica, o tipo de licitação, será utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento. Olha só, falou que é um projeto arquitetônico, um projeto contábil, uma fiscalização, uma supervisão, ou até um projeto de engenharia consultiva, tá? Elaboração de estudos técnicos, projetos básicos. Falou que depende de uma atividade intelectual, vai ser a melhor técnica. Então, nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. Mas ele vai fixar um preço máximo que a administração irá pagar. Então, veja bem, não é assim. Eu tenho a melhor técnica, meu preço é 3 vezes maior que o seu, eu vou ganhar porque eu tenho a melhor técnica. A administração pública, ela lança essa modalidade, mas ela coloca um valor máximo que a administração está disposta a pagar. Então, se ela colocou que para um projeto arquitetônico ela está disposta a pagar R$ 20.000, vai concorrer quem tem as técnicas mais modernas para elaborar aquele projeto, mas se passar de 20 mil, você não tem nem como você concorrer, porque ela já especificou qual é o prazo máximo que ela está disposta a pagar. E aí o artigo 46 fala, né, nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento, e qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Aí coloca, serão abertos os envelopes, contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes qualificados. Depois fala que uma vez classificadas as propostas, vai se abrir aqueles envelopes, né, dos preços que têm atingido a valorização
que estava lá no instrumento, e aí vai se negociar, né? No caso de impasse, né, será adotado a ordem de classificação até o acordo. Então, chamou um, depois chama o segundo, depois chama o terceiro, se as propostas não forem dentro do limite de valor, né? E aí a gente tem um outro tipo, que é técnica e preço, e aqui se analisa os dois critérios, a técnica, mas também o valor. A licitação do tipo técnica e preço terão ser utilizados exclusivamente para serviços de natureza também intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, a mesma que a gente falou no anterior. Só que aqui, a administração pública, ela vai analisar o menor preço também. Então, ela vai analisar a melhor técnica com o menor preço. Então, é importante destacar que esse tipo de licitação será obrigatoriamente adotado no caso de licitação para a contratação de bens e serviços de informática. Se nós estivermos falando de contratos em que envolvem bens e serviços de informática, prestação de serviço de informática ou comprar bens ligados à informática, o critério é técnica e preço. Então, tem que ser bom, tem que ser tecnicamente bom, mas o preço tem que ser mais baixo, tá? Vem cá. E aí, nós temos um outro tipo, que é o maior lance ou oferta. Esse tipo de licitação será utilizado no caso de alienação de bens, como leilão, por exemplo, ou a concessão de direito real de uso. A gente conversou, na aula passada, nos contratos de concessão de direito real de uso, aqueles contratos em que o particular utiliza um bem público para uma atividade econômica. Eu dei aquele exemplo dos quiosques da Praia de Camburi, dei aquele exemplo lá dos mercados, das bancas do mercado municipal, né? Esse tipo maior lance e oferta, quando a administração pública está vendendo um bem dela, a leilão, né? Quem dá o maior lance e oferta. Então, se está vendendo um bem público, é quem deu o maior lance e oferta. Ou quando está colocando um bem da administração pública, um bem público, naquele regime de concessão de direito real de uso. Tudo bem? Então, essas 4 modalidades, e a gente incluiu, né, essas que estão aí. Então, no artigo 45, parágrafo 1º, a de menor preço, a de melhor técnica, técnica e preço, e de maior lance e oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Lembrando que, quando nós estivermos diante de informática, de prestação de serviço de informática ou insumos, bens ligados à informática, não é só a melhor técnica. É melhor técnica, mas tem que ter um preço bom, um menor preço. Tudo bem? Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou fazer um intervalo aí de uns 15 minutos. Tudo bem até aqui? Por aqui tudo bem. Tranquilo, né? Não tem muito segredo, né? A licitação é o seguinte, diferente do que a gente tem estudado até agora, licitação é uma matéria que ela está toda na lei, né? Então, a gente não tem o que inovar, né? Não tem corrente doutrinária, não tem, porque isso aqui é uma corrente pensa de um jeito, não tem isso em licitação, né? Licitação é um procedimento administrativo formal, né? Está na lei. Então, o que a gente tem que fazer é estar atento às alterações da lei. Por falar nas alterações da lei, eu chamo sua atenção desde já que a lei de licitações ela sofreu muitas alterações, inclusive em 2018, deixa eu botar aqui, o artigo 23 da Lei 8666, tá? Sofreu uma alteração através de um decreto, que foi o decreto 9412 de 2018, que mudou todos os valores que estavam lá no artigo 23. Então, o artigo 23, se você entrar no site do Planalto, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você entrar no site do Planalto, ele vai estar com os valores desatualizados e vai vir do lado assim, vide decreto 9412. Quando você clicar no decreto, que ele lá no link ele já te joga dentro do decreto, você vai ver que os valores mudaram,
dobraram. Então, a lei de licitações, ela sofre muita alteração. Então, toda vez que você estiver estudando licitação, uma dica que eu te dou. Por que eu estou com 3 doutrinas? E olha que interessante. Todas essas doutrinas que eu estou aqui com você, todas elas são de 2019, do ano passado. Tá? Essa daqui, deixa eu ver. Ó, essa daqui do Pedro Lenza, do Celso Spitkovic, que foi organizado pelo Pedro Lenza, a edição de 2019. Essa do Evandro Guedes e do Talhos, a edição dela também é 2019. Olha que interessante. Todas as duas 2019. E você sabe que todas as duas estão com valores desatualizados? Sabe disso? Então, licitação é um perigo. Eu baixei o meu Vadimeco, obviamente, estava mais antigo. O que eu fiz? Baixei no semestre passado, imprimi a lei no site do Planalto, encadernei a lei. Quando eu fui olhar ela hoje, já também está desatualizado. Por quê? Porque tem que clicar em cima para te remeter ao decreto, porque o texto original não foi mudado no site do Planalto. Então, olha a dica que eu te dou. Quando você for estudar a licitação, você baixa a lei 8666 no site do Planalto e todo link que tiver de alteração, você checa para ver se a redação foi alterada. Igual essa de valores. Os valores dobraram, simplesmente dobraram, né? Isso não pode passar despercebido. Então, licitações é uma coisa que a gente tem que pisar em ovos quando nós estivermos estudando ela, tá bom? Vou fazer um intervalo e aí depois eu não vou entrar com modalidades não, porque aqui nessa obra ele vem em modalidades de licitação. Eu vou entrar em casos de dispensa e inexigibilidade, tá? Que aí eu quero que você já entenda quais são as casos de dispensa e inexigibilidade, que na minha opinião, é mais didático, tá bom? Então vamos fazer um intervalo aí de 15 minutos. Ok, positivo.